Esporte Espetacular de volta com uma polêmica que volta e meia aparece, né? Na semana passada, o atacante equatoriano Bolanhos, que estava jogando demais, inclusive, jogador do Grêmio, recebeu uma entrada dura do lateral William do Internacional, portanto, num Grenal, num grande clássico, né? O Bolanhos vai ficar fora dos gramados no mínimo um mês. E aí entra a polêmica. Será que o agressor deveria ficar o mesmo tempo do cara que é a vítima, né? Afastado dos campos? Um jogo que não terminou no apito final. O Grenal do dia 6 de março poderia ter sido lembrado por ser um jogo de 6 pontos. Literalmente. Valia pelo estadual e pela Copa da Primeira Liga. Podia ficar eternizado pelo grande público. Mais de 48 mil pessoas, o maior da história da Arena do Grêmio. Mas aquele lance, perto da bandeirinha de escanteio, mudou tudo. O lateral William, do Inter, com o braço levantado, acertou o rosto de Miller Bolanhos, atacante do Grêmio, causando uma fratura na mandíbula. Mesmo machucado, o equatoriano permaneceu em campo durante todo o primeiro tempo de um jogo cheio de disputas fortes. Pegada forte do Fred. Lance forte. Foi forte. Tinha de cartão, realmente. Após a confirmação da fratura de Bolanhos, o clima esquentou. Se vocês olharem a imagem, é uma atitude criminosa, é assustador o que esse atleta fez. Não houve deslealdade, mas foi um jogo pegado, não foi jogo para criança, né? e não tinha criança em campo. Bolanhos foi operado há 10 dias e deve ficar fora por pelo menos um mês. Pouco antes de deixar o hospital, ele gravou uma mensagem para os torcedores. Olá, companheiro, muitas graças por este gesto. Olá, companheiros, muito obrigado pelo apoio. Vou sair mais forte dessa situação. Um abraço. Um forte abraço. Sem ele, o Grêmio não venceu mais nenhuma partida na Copa Libertadores. Foram 2 empates com o San Lorenzo da Argentina nas 2 últimas semanas. Desde já desafio a Procuradoria do STJD, porque esse rapaz vai ter que ficar no mínimo o mesmo período que o Bolanhos não puder praticar a sua atividade profissional. Para proteger o William do clima de guerra entre as diretorias, o Internacional não permitiu que o jogador desse entrevistas. A irritação da diretoria do Grêmio tem explicação. Bolanhos foi a principal contratação para 2016. O clube comprou 70% dos direitos econômicos dele por 20 milhões de reais. Entre os torcedores, nas ruas de Porto Alegre, o lance envolvendo William e Miller Bolanhos tomou conta das discussões e levantou uma questão. Em casos como esse, o jogador que cometeu a falta merece ficar afastado durante o mesmo tempo em que o atleta lesionado estiver em recuperação? Eu acho que não foi por querer, tá? É de jogo. Se fosse por isso, todo mundo tinha que ser punido, né? Punição teria que ser qual pro jogador que fez a falta? Do mesmo prazo que o jogador ficar parado. Não só um jogo de suspensão, no caso. Uns 2 meses, acho que seria o suficiente para ele refletir bem, né, sobre o que aconteceu. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul denunciou o William por agressão, utilizando como base o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: na hipótese de o agredido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência da agressão, o agressor poderá continuar suspenso até que o agredido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitando o prazo máximo de 180 dias. Não que ele tenha feito propositalmente para causar dano no Bolanhos, mas ele fez de uma forma que ele agiu assumindo o risco de causar esse dano, né? E causou, infelizmente. No Brasileiro de 2011, o lateral Dodô, do Bahia, sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho depois dessa entrada do zagueiro Bolívar, do Internacional. Na época, Bolívar recebeu a mesma punição que o Grêmio pede agora para William. Mas em novo julgamento, depois de recurso do Inter, a pena caiu para 4 jogos de suspensão. Em 1998, Juninho Paulista era nome certo na Copa da França. Mas o sonho dele chegou ao fim depois dessa entrada de Michel Salgado na partida entre Atlético de Madrid e Celta.
E eu compreendo que ele não teve a intenção de quebrar a minha perna, mas foi um lance totalmente imprudente. Mas eu sou a favor que, caso alegue-se que o jogador entrou com uma certa maldade ou foi imprudente na jogada, eu acho que sim, deveriam sim estudar essa possibilidade do jogador ficar ao mesmo tempo do que ele o lesionou. Também em 98, em uma partida entre Vasco e Cruzeiro, Pedrinho teve uma dividida forte com o zagueiro Jean Rafael e rompeu os ligamentos do joelho. Ficou fora dos gramados por 9 meses. Ele usou uma força desproporcional no lance, mas ele foi na bola no tanto que o árbitro deu lateral. Então, nesse caso, eu acho que ele não deveria ficar ao mesmo tempo que eu fiquei parado, né? Imprudência ou maldade? Descobrir a intenção do jogador é sempre o mais difícil para enquadrá-lo no artigo 254. Eu acho que tem que ser estudado caso a caso e aí tem uma comissão e essa comissão decidir. Se a gente tem um probleminha no pênalti, né? Se é mão na bola, bola na mão, imagine você interpretar se o cara teve a intenção de machucar ou não, né?